Fala aí, eu sou o Marcelo do Responde Aí, e agora vamos bater um papo sobre a terceira lei da termodinâmica. Vamos lá? Bom, seguinte, a terceira lei da termodinâmica, ela vai levar em conta o seguinte, que a temperatura está relacionada com a vibração das moléculas. Então, imagine só, a gente tem aqui duas moléculas sendo representadas, tá, por esses globozinhos, e esses risquinhos são as vibrações que estão indicando a nossa temperatura, ok? Só que o que acontece? Essas vibrações, elas vão ser o quê? Vão ser um nível de agitação dessas moléculas. Só que o que interessa pra gente é o nível de agitação médio, que é isso que está ligado com a temperatura. Então, volta aqui. Tá aqui as nossas molequinhas, né? Essa aqui com 6 níveis de agitação e essa aqui também. Se eu fizesse a média, ia dar 6. Mas eu posso ter, por exemplo, aqui essa molécula aqui com, sei lá, 10 níveis de agitação e essa aqui com 6. Então a minha temperatura vai ser uma média, né, que vai indicar que as minhas moléculas vão estar com um nível médio de 8 de vibração molecular. É isso aqui que interessa pra gente quando a gente fala de temperatura. Não é a vibração de cada molécula, mas sim a média das vibrações de todas elas. E isso aí é interessante. Por quê? Porque a gente observa que o desenvolvimento da terceira lei da termodinâmica ela leva em conta a entropia. Por quê? Existe uma série de distribuições possíveis para esse sistema. Então a gente tem essa distribuição aqui, onde a média é igual a 8, né? 10 mais 6, 16 dividido por 2 vai dar 8 vibraçõezinhas. Mas eu poderia ter, bom, as duas moléculas divididas exatamente igual a 8. Então existem distribuições desses níveis de energia e eles podem ser diferentes. O que acontece? Quanto maior a temperatura, mais possibilidades de níveis de vibração. Então, olha só esse. Eu posso, por exemplo, ter uma molécula com 16 níveis de vibração e outra com nenhum, e a média vai dar 8. Eu posso ter uma com 15 níveis de vibração, né? 15 vibrações e uma com uma vibração, e a gente vai poder ter uma média que também vai dar 8. Posso fazer de vários casos. Então, eu vou fazer desde 16 aqui e 0 aqui. Então, eu tenho 16 combinações possíveis, né? Que eu vou descendo um aqui e aumentando um aqui. Agora, imagina que eu tenho aqui duas moléculas onde a média de vibração é 2. Eu posso ter o seguinte, duas moléculas onde uma só tem as 4 e uma tem a 0. Eu posso ter uma com 3 e outra com 1. Então, ter menos temperatura quer dizer que eu tenho menos possibilidade de distribuir esses níveis de energia. Então, quanto maior a temperatura, mais, né, níveis de vibração a gente tem para poder distribuir. Mais sistemas a gente tem. E o que isso influencia pra gente? Isso influencia direto o seguinte, que esses níveis de vibração vão gerar microestados físicos diferentes. E isso está diretamente relacionado à nossa grandeza chamada entropia, né? Que é o nosso nível de combinação, nosso nível de desordem do estado. Então a entropia ela vai sempre aumentar ao subir, certo? A temperatura. Então, quando a temperatura aumenta, a nossa entropia do nosso sistema ela vai aumentar também. Ok? Então, o que acontece? É isso aqui que interessa pra gente na nossa terceira lei. Que o zero absoluto, ele vai se implicar no seguinte. A gente não vai ter cada vez menos vibrações. Então, quando a temperatura tender a zero, a variação de entropia de um sistema, ele vai tender a zero. E é isso que a nossa terceira lei da termodinâmica implica. Só que isso é praticamente dizer o seguinte, que é impossível atingir o zero absoluto por causa disso. Então, a terceira lei da termodinâmica, ela é bem interessante, mas, no entanto, ela não é tão prática, né? Porque a gente está trabalhando com uma temperatura que ela é impossível de se atingir, e ela está trazendo para a gente um sistema onde a entropia está indo para o estado zero, e a gente sabe que a nossa entropia ela tende sempre a subir. Então, eu estou indo de uma entropia que a uma temperatura alta é grande para a temperatura zero, que ela é baixa. Então, é muito difícil atingir esse zero absoluto, tanto que não foi atingido até hoje. Tá bom? Bom, é isso aí. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.